Livro de 2 Samuel, capítulo 6, verso 4. Encontraram? Amém. Amém? Diz assim a palavra do bom mestre. E levando-o da casa de Abinadab, está em Gera, com a arca de Deus. Aí eu ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de madeira de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins e com bandeiros e com símbolos. E chegando a ele de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por essa imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou porque o Senhor abrira ruptura em Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Amém? Agora feche seus olhinhos só por 5 segundinhos, por gentileza. Feche seus olhinhos. Senhor dos exércitos, Pai, nós glorificamos e exaltamos o Senhor, Deus, por esse dia chamado quarta-feira. Por isso, Pai, nós te agradecemos pela tua blindagem, pelos teus livramentos, pelo nosso acordar e pelo nosso estar aqui dentro da tua casa. Pai, que o Senhor, meu Deus, já mora, o Senhor já tem morado aqui dentro. Então que o Senhor fique à vontade, Senhor. Deus, assim como de costume, que eu lhe peço, que o Senhor possa tomar conta da mente de cada um aqui hoje. Ó Deus, que os ouvidos deles não ouçam a minha voz, mas sim ouçam a tua voz. Então, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Que o Senhor fique à vontade, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a igreja diz: amém. Salva o Senhor Jesus com seus pais, é para ele, irmão, é para ele. Glória. Bem-vindo para a vontade de Deus. Queridos, muitos aqui já ouviram acerca de falar sobre Obed-edom. Aqui o contexto que está dizendo é que a arca estava na casa de Abinadab. E a arca foi retirada de lá. Davi mandou que essa arca fosse para a casa de Obed-edom. Obed-edom era um geteu, era também um levita, um coatita, e ele era levita. Então tinha isso que para transportar a arca só os levitas. E isso Obed-edom era. Além de Obed-edom ser levita, ele era também porteiro, aquele que a qual cuidava das pessoas, que a qual entrava para dentro do Santo dos Santos, para dentro também do templo. Então aqui, Davi, praticamente, dá uma ordem para que essa arca vá para a casa de Obed-edom. E essa arca, ela fica lá por 3 meses. Está dizendo aqui o que foi lido, que praticamente Obed-edom foi abençoado e toda a sua casa. Agora, para que nós possamos entender algo, todas as vezes no Antigo Testamento, quando tinha-se a arca, quando ela fazia esse trajeto, pessoas queriam estar perto dela, porque ela continha algo poderoso, ela continha a presença de Deus.
Então todos sabiam que quando a arca passava, ela movimentava sim povoados. Todas as vezes que aonde que a arca passava, ela mobilizava pessoas. Então, todas as vezes quando a arca passava, as pessoas olhavam para a arca, elas viam, opa, Deus está ali. O Deus de Moisés está ali. Então, todas as vezes que o levita, ele carregava ela sobre os ombros, quer dizer, está carregando a presença em cima dos ombros. E quando chegou a determinado, quando os filhos de Abinadab carregaram, Uzá tentou e tocou nela. Quer dizer que o próprio Deus não permite isso, porque para tocar na arca tem um ponto seletivo. Tem um povo que a qual foi escolhido. Foi o próprio Deus que escolheu. Então, naquele exato momento, Uzá, não era que Uzá não era escolhido, mas não era permitido ele tocar na arca. Então, quando Uzá toca, ele morre imediatamente. Foi instantâneo. Só que o rei que deu ordem para poder levar a arca à casa de Obed-edom, ele praticamente se entristeceu. Porque ele viu da forma que Deus age. Ele ficou triste, ele ficou temeroso. Então, ele não quis seguir o caminho para poder levar até a cidade dele, Jerusalém. Então, ele resolveu deixar na casa de Obed-edom, porque o rei já conhecia o porteiro. O rei já conhecia o levita. O rei já conhecia Obed-edom. Então, a arca foi para dentro da casa de Obed-edom. Eu não vou vir aqui com história, mas eu vim aqui com a internet de Jesus para pegar algo para o seu coração. Aqui nós estamos dizendo que praticamente a arca dentro da casa. E é para trazer a presença para dentro da nossa casa. E quando a arca está dentro da casa, tem que ter regeneração. Quando a arca está dentro da casa, tem que ter transformação. Quando a arca está dentro da casa, tem que ter mudança de caráter. Quando a arca está dentro de casa, o que ele está, sua voz se transforma em mudança. Glória. Então, está dizendo que, agora, eu vou pular um pouquinho para vocês poderem entender. Se a arca foi para dentro da casa de Obed-edom, vamos lá para o Novo Testamento, em Marcos 5, está dizendo algo, que o próprio Senhor Jesus estava caminhando. Uma multidão apertada, quer dizer, é a presença. Eu acho que a igreja vai chegar. O que foi dito aqui de início, quando a arca passava, ela atraía multidões. E agora, nós estamos vendo agora no Novo Testamento um homem, glória. Um homem que atraía multidões, não só multidões, mas sim nações. Porque pessoas viajavam para poder conhecer, para saber quem que é esse que faz até o mar se calar. Quem que é esse que faz até o vento se aquietar. Ele está dizendo aqui algo, irmãos. Quando ele está andando pelo caminho, pessoas eram curadas. Pessoas queriam ver ele realizar milagres. Mas só que teve uma mulher que quis parar ele no meio do caminho. Entenda algo. Praticamente, a presença tinha um endereço. Glória. A presença, ela tinha um endereço. Mas só que sempre, quando a presença está aí no caminho, tem alguém que quer sentir essa presença. Não é que a presença ela vai parar e vai ficar estagnada, não. Ela tem o destino dela de seguir. Mas enquanto tiver alguém solicitando, necessitando, querendo a presença, ela para para poder atender. Glória. Aí está dizendo, quando para uma mulher, entra lá no meio de todo mundo, uma mulher que a qual a sociedade a rejeitava. Uma mulher que a qual ninguém estava lá na poeira mais. Nem a medicina encontrou alguma solução para poder resolver o caso dela. Mas ela estava sabendo, opa, tem uma presença que está passando aí.
Não, peraí, você não pegou ainda. Sabe o quê? Ela estava dentro da casa dela, pastor José. Ela estava dentro da casa dela. O próprio vento se encarregou de levar o nome da presença que ia passar entre a casa dela. Olha. Ah, Jesus só está fazendo milagre aqui hoje. Então, praticamente, quando ela estava, mas como é que eu vou tocar na presença? Como? Todos estavam rejeitando. Muitos não gostavam de mim. Mas então, da forma que a tua presença vai passar, ele não vai me ver. Mas eu vou fazer de uma forma que eu vou ter que tocar nessa presença. Alguma coisa vai acontecer. Ela foi rastejando, foi pisoteada, até tocar na hora da presença. E o mais importante, que a presença, quando para, ela sente, opa, alguém precisa de mim. Aleluia! Opa, peraí, a multidão, peraí, pode ter milhares, não teve a mesma atitude de quem está rastejando para chegar até a mim. Então, quando ela tocou, saiu virtude. Ele falou, opa, saiu alguma coisa de mim aqui. Só que os seus discípulos, mas a multidão é tão grande, está te apertando. E você ainda está dizendo, não, esse toque foi diferente. Esse toque foi diferente. Quando ele para, a multidão toda para. E ele olha para trás e, opa, quem me tocou? Só que quem recebe a presença, pastor, de vez em quando está um pouco incrédulo, porque até a medicina se enganou. Mas quando a presença entra, eu disse que não fui eu, foi o Espírito Santo do Senhor. Disse que quando a presença, onde a presença está, tem que ter transformação sim. E naquele exato momento, ela deve ter ficado atônita. O que é isso que aconteceu comigo? Todo aquele fluxo subiu. Ficou limpa. E naquele exato momento, ela, meio acanhada, levantou a mão. É igual quando faz o apelo. Você quer aceitar o Senhor Jesus como único Salvador? Tem pessoas que estão tremendo. O Espírito Santo está falando, é a sua vez, pode ir lá que eu estou te esperando. Aí levanta a mão assim devagarzinho. Aí às vezes faz até um sinal para o pastor, deixa para o final do culto para ninguém me ver. Acontece isso. Mas só que aqui no caso dela, ela praticamente se prontificou diante de todos e de muitos que a qual a rejeitava. Porque a presença, além dela ir atrás, ou então alguém que teve praticamente atitude para poder tocar, ela também, a cena também que rejeita os outros. Porque ela entende, você é ser humano. Ele entende que você é movido de emoções. Ele entende, ele sabe de todas as coisas. Mas sabe que a multidão queria ele para poder ver os milagres. Mas ela sentiu e se apoderou do que de melhor dele saiu foi virtude. Quando sou eu, Senhor? Sou eu. Vai em paz, minha filha. Tua fé ou glória? Só que a presença não parou, continuou o segmento. Como rejeitava, ele não tinha condições de chegar perto da presença. Entenda algo, quem quer ver e quem quer tocar na presença, praticamente não arruma desculpa. Quem quer ter a presença, quem quer ver ela nitidamente, Jesus. Não tem, Jesus, vou falar. Não tem nenhuma menina que vai falar que você não pode. Aí que quando ele resolveu, tinha uma figueira brava. Eita, pesado. Ele que praticamente com sua roupa bonitinha, igual essa minha aqui. Subiu, mas foi toda esfolada, ela foi se rasgando. Sabe por quê? Porque para ir na presença, realmente tem caminhada que é dura. Tem espinho, tem abrolhos. Não é fácil. Não é como aquela rua que ali é bem larga, você passa e vem encontrar. Não.
Para ter a presença, você tem que ter uma caminhada assim. Não é que vai cair carro lá do céu, não cai, não, tem que trabalhar. Não é que moto vai cair lá no céu, tem que trabalhar. Não é que o casamento vai vir do céu, não, tem que trabalhar e garantir com a esposa, sim, todo o critério. E além disso, e naquele exato momento, ele resolve, vamos sumir a figueira. Olha, que coisa linda. Quando ele sobe, ele chega no ápice, na altura certa. Aí a presença vem. Todos que estavam ali, que rejeitavam, que não gostavam de Zaqueu, teve que assistir a presença, olhar para cima. Não, ainda você não pegou. Quando a presença vem, todos que estavam ali, que rejeitavam Zaqueu foi o único que teve atitude para poder ver a presença. Mas quando a presença se aproximou, todos aqueles teve que assistir a presença que é inabalável, que é todo-poderoso, olhar para o alto, para quem que foi rejeitado, para quem que estava reconhecendo que tinha que ver essa presença. E quando ele teve essa atitude, a própria presença falou, desce depressa. Me contei hoje. Repousar lá em tua casa, entendeu algo? É de quem tem a atitude de subir, mesmo na escalada, até está difícil, mas subiu. Ele estava dizendo algo, a própria presença estava dizendo assim, Zaqueu, muitos falam que você é pequenininho, que só olha para baixo, mas essa atitude agora, a partir de agora, eu estou vendo você agora caminhando, flutuando agora, eu estou vendo você agora no alto hoje, eu sei que você está entendendo, Jesus está falando com você, ele falou comigo, eu também estou falando com você. Então, naquele exato momento, Zaqueu desce depressa. Sabe o quê? Porque hoje contém a minha presença, ó glória. Está lá dentro da sua casa. Calma aí. Só que Zaqueu levou. Aí, o povo que estava aqui, que isso, ele é doido. Como é que um homem, um porte de um rabino, vai entrar dentro da casa de um pecador, cobrador de impostos? Só que a presença, vou falar de novo, Jesus, o Senhor está mandando, só que a presença, ela não escuta Penina. Você não pegou, não. Penina pode falar, pode injuriar. Mas enquanto Ana estava chorando, o processo estava sendo elaborado. E naquele exato momento, ele não ouviu ninguém, só entrou, acomodou-se, comeu. Aí, o mais interessante é que a presença dentro de uma casa, a presença é tão grandiosa que você até começa a confessar. Não, entendeu não? O que tiver debaixo do tapete tem que vir à tona. Se a presença disse hoje, eu vou repousar na sua casa, eu tenho. Eu vou repousar na sua casa. Não tem problema. O que você está buscando aqui? Há muito tempo você está buscando em oração. A resposta ainda não chegou, mas a presença está dizendo hoje, glória. Deixa eu repousar lá dentro da sua casa. Porque se eu repousar lá dentro da sua casa, tem que ter transformação. Tem que ter regeneração. Ô, glória! E naquele exato momento ele começa a confessar, pastor Zé. Aí a presença olha, opa, nunca vi tamanha. Este é necessário que até que este era filho de Abraão, estava até perdido aí fora. Mas foi eu entrar com providência dentro da casa, ele retornou. Oh, glória! Quando Zaqueu recebe aquilo, Jesus
vai embora. E continua a sua caminhada. E você, que está aqui na noite de hoje, está esperando passar um carrão com a presença aí? Você precisa ver nitidamente uma arca. Ela não existe mais, vocês nunca perceberam? Ninguém consegue achar essa arca. Está todo mundo procurando ela aí. Muitos. Vocês acham que Deus é idiota? Não vai. Sabe por quê? Porque o próprio Deus já enviou uma arca. Vou provar, a Bíblia que vai me ensinar isso. O próprio Deus já enviou uma arca. E além disso, a arca e o recipiente para que a presença permaneça. João capítulo 16. Eu vou rogar ao Pai para que o Pai possa enviar outro Consolador. Esse mesmo da minha mesma essência. É esse que vai convencer você do juízo, do pecado e da justiça. Está dizendo que o nosso corpo é templo. Então quer dizer que quando a arca saiu da casa de Obed-edom, ela foi para a casa do rei Davi. Foi lá para o templo que existia lá. Então quer dizer que o templo vai entender. A arca, a presença aconteceu lá em Atos 2. Glória. É quando todos estavam reunidos dentro de uma casa e veio um vento veemente impetuoso, encheu a casa e todos foram. Você não precisa precisar de um carro para sair com a arca. Sabe por quê? Se a arca, glória, a arca já está lá dentro da sua casa. A Bíblia nos relata isso, que todo o efeito do milagre, ele só acontece dentro da casa. Vou provar para você. Quando Ana chorou diante dos pés do sacerdote, ela começou e disse que ia entregar o filho, que Deus me conceda o que você está pedindo. Vocês podem olhar lá, que o próprio Deus, quando Ana retorna para dentro de casa, Deus visita ela, abre a mão dela, e ela praticamente gera um único menino, que foi sacerdote, profeta, glória. E ele praticamente, o que Deus instruiu nele, ele abençoou Israel pelo rei, o segundo rei, que era segundo o coração de Deus. Esse mesmo rei que está dizendo, leva a arca lá para dentro da casa de Obed-edom. É ele que tem que ser abençoado. Deixa que o rei venha lá. Quer dizer, o cuidado que Obed-edom pede da arca, como precisa lá dentro, Deus praticamente usou o céu, toma testemunha, e ele foi abençoado pela sua casa. Tome cuidado quando você diz que a tristeza salta de alegria. Isso está escrito lá em Jó, capítulo 41. Está dizendo acerca do Leviatã, porque ele é uma criatura que causa um caos. Então a própria tristeza, ela salta de alegria para poder fugir dele. Não fora de uma ação divina. Mas em Neemias, capítulo 8, do verso 10, está dizendo, a alegria do Senhor. Você que veio aqui hoje, você veio, eu creio que essa campanha vai ser magnífica. Eu vi só da introdução, Jesus matou só da introdução. O restante está com a safra que vai vir. Mas para você que veio aqui hoje, para a glória de Deus Pai, entenda algo. A presença já mora lá dentro da sua casa. A arca também já dentro lá da sua casa. Cabe a você cuidar dela lá dentro da sua casa. Cabe a você cuidar do seu ministério dentro da sua casa. Cabe a você cuidar das suas finanças dentro da sua casa.
Abra você cuidar do seu caráter dentro da sua casa. Abra você cuidar da sua vida espiritual dentro da sua casa. Abra você a cuidar da sua caminhada dentro da sua casa. Abra você a praticar a verdade. É ela que liberta, é ela que cura, é ela que laranja, é ela que salva. Ei, Jesus. Quer entender? Obrigado, Jesus. Seu comando. Olha, dois fatos. É Jesus, eu estou ministrando em Jesus. Certa-feira, há 2 anos atrás, estava indo ministrar, estava passando por um vale, praticamente um deserto. Entro dentro do Uber, acerta. Olha quem que é o motorista. Dentro, eu estava angustiado, porque eu ia ministrar para Jesus. Eu não tenho condição, pelo que eu estou vivendo. Como pregar? Jesus, me acolhe, eu estou precisando do Senhor. Não sabia de nada, eu estava lá atrás. Esse homem não serviu nada, com boné, assim, lá olhando assim pelo retrovisor, varão. Opa, varão? Opa, é crente. Ô, varão! Que é, gente? Você não pediu para ser escolhido, não. Foi o céu que escolheu. Aguenta o rojão, varão. Meu Deus, que esse homem é doido. É isso, eu tô indo, o homem tá falando um negócio desse. Varão, não sei por que eu estou dizendo isso, mas o Deus que a qual eu sirvo, ô glória, o Deus que a qual eu sirvo, está mandando te dizer, esse deserto é para você aprender que a faculdade não terminou para você. Continue, porque Deus praticamente tem assistido a sua peleja aqui na terra. E fique tranquilo, porque outra vez nós vamos nos esbarrar. Uma vez eu falei com o pastor Zé, esse homem pregou para mim dentro do Uber. Um dia ele passou lá perto de casa, tirou a fotinha lá no meu bairro. Falei, pastor, vem cá em casa, tomar um café comigo. Posso? Não, varão. Tem que aproveitar o dinâmico. Aí eu falo, pastor, amém, eu tinha que te dar a oportunidade. Comecei com ele. Pastor, eu vou aí fazer uma visita. Vem sim, varão. Vem sim, cultuar conosco. Aí direto jogava direitinho, pastor Zé, ele me leva aí, deixa eu ver esse homem, deixa eu dar um abraço nele. Irmãos, quando eu vi esse homem aqui sentado aqui, Jesus, ele está aqui. Jesus! Aí Jesus bradou dentro do meu coração. Lembra, meu filho, que você estava dentro do carro dele? Eu sempre estive dentro do carro dele. Meu filho, a voz dele, fui eu que fui dentro dele e falei com você. É para que você possa entender que a presença não precisa só estar dentro de casa. Ela também acompanha quem nascia. Chega a vontade do Senhor Jesus. Ele marcou uma data para eu poder vir. Eu esperei bem dele, que eu já tinha outro compromisso. Aí eu falei com ele, pastor, deixa eu dar uma aula quarta-feira aí. Vai desistir de mim, Jesus. Vai desistir. Não, quando eu até dia 4, varão. Ô, glória! Irmãos, eu caí de joelho e falei, Senhor Jesus, hoje eu vou conhecer este homem. Hoje eu vou abraçar ele, Senhor Jesus. O Senhor vai deixar mesmo. Meu filho, sabe o quê? Quem carrega a presença tem que viver em comunhão, tem que partilhar. Isso é para mostrar. É para quem não sabe que a presença sente efeito. É para que aquilo que consome todos possam ver que a minha presença ela não está só da vitória. A minha presença está em todos os lugares. Quer saber mais uma presença? É para a glória de Jesus. Este mês, meu Deus, qual que é a data de hoje, perdão? 4. Março, né? Irmãos, vou para a glória de Deus. Jesus, segura, não vou falar. Você está mandando aqui, 4 de março. Ano passado, fui preso
por causa de pensão alimentícia. Homens, pelo amor de Jesus, não fiquem sem pagar isso. Não fiquem sem pagar isso, porque eles vão buscar mesmo. Plena sexta-feira, mas eu não estou falando que o meu caso foi específico, não. Mas eu, de todas as formas, tentei começar com outra parte, conciliar, para ver se tinha um acordo. Mas não, tinha que ser a papelinha grandona. Mas não tinha condições. Eu lutei. Chegou um certo momento, eu em minha terra prometida, lá em casa, eu falei com ela assim, eu não aguento mais, estou cansado. Eu vou orar e vou falar com o Senhor Jesus, eu entrego os pontos em relação a isso. Que seja feito a tua vontade. Eu creio, Senhor, a qual eu vivo, a qual eu quero. Que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Pronto. Passou-se os dias. Plena sexta-feira, meu telefone tocando e eu não atendi. Quando eu fui atender, minha esposa com o telefone com a mensagem dizendo: vem embora logo, vão te prender. E eu achei que era brincadeira. Eu estava com o rádio lá no trabalho, os meninos comunicaram: Wallace, tem uma viatura dando ré aí, deve te encontrar. Quando eu fui lá de encontro com a viatura, os policiais: você que é o Wallace? Sim, senhor. Oh. Sim, senhor. Dá pra ver. Lá na sua comunidade, todo mundo gosta de você, você é pastor, né? Pela bondade de Jesus, ainda não. Mas eu falo do amor dele. Também diz que aí o pessoal aqui, todo mundo gosta de você, mas, Wallace, tem um mandado de prisão, nós não temos que te levar. Jesus. Dê força, Jesus. Deus. Quando ele falou isso, falei assim, eu já sei o que é. Aí eu fui entender o que minha esposa quis dizer. Ela queria que eu, essa mulher, não é crente mais não, vai ficar, ué. Fiquei, eles conversaram comigo, chamei, me pegaram, conversei com ele, expliquei para ele. Ele olhou para ele e falou assim: Senhor, não leve ele algemado. Não permita que ele seja humilhado. Ele não vai ser algemado. Vai andar com nós, tranquilinho. Todos saíram para fora. Saí caminhando com eles 3 horas. Tempo de eu correr. Quando eu cheguei lá na Blaze, entrou um motorista, o outro da frente, e o outro disse: não, senta aqui comigo. Sentei. Quando eu entrei, sentei, irmãos. Abaixei a cabeça, subiu uma ira. Um ódio. Uma coisa descomunal, que até hoje eu não sei como apareceu isso. Na mesma hora. Lembra que o nosso corpo é templo? Na hora da dor dentro de mim, eu não te chamei para isso. Sosseguei o facho. Me levaram lá na floresta. Fiquei lá na floresta. Chegou toda a família lá. Levaram até o gato. Chegou todo mundo lá na porta. Todo mundo triste. E eu preocupado. Minha terra prometida chegou. O que eu vou fazer sem você? Calma, filho. Jesus está no controle. Segurei as minhas filhas lá na tela, tudo chorando. O meu sucessor de 11 anos lá, chorando. E eu segurei. Agora eu vou ficar. Foram embora, fiquei lá, conversei com a delegada. Deixaram eu numa cela exclusiva, só eu. Quando entrei e fecharam aquele barulho, assim, o que eu ouço em filme, eu vi a realidade. Entrei, comecei a chorar. Chorando. Aí teve uma certa hora que eu chorei tanto que eu adormeci. Aí, lá, na privadinha, aparece um rato. Eu acordava. Aí, quando eu olhava, eu tocava ele e ele ia embora.
Depois começava a chorar de novo, adormecia. O rato aparecia. Quando eu assustava. Quando eu comecei a chorar novamente, aí eu comecei a entender. Tem que orar. Vocês já notaram pela leitura que quando a presença passava, o próprio rei ouvia os símbolos? Não, você não está entendendo. É porque o que você está carregando é para a glória dele. Quando você chora, sua lágrima tem endereço. Quando você louva, recebe tentativa com licença suave. Aí comecei. Quando eu olho para trás, o rato estava de joelho. Falei, converteu. Foi embora. Fiquei até 6 horas da manhã, rompendo. Chegaram um outro público para poder levar. Entrei dentro de uma vez, com mais de 6 homens lá dentro. Jesus, é isso mesmo. Então que o Senhor agora esteja comigo, assim como o Senhor sempre esteve. Estava lá, eu, o tamanho desse homem, com gente da minha espessura, tudo enrolado lá dentro. Nunca fiz tanto quebra-mola e buraco na minha vida. Cheguei, fui lá, corpo de delito, fiz o corpo de delito, fui lá pro Celeste, me colocando num paredão desse tamanho aí. Ah, Jesus. Colocaram eu lá no paredão, todo mundo de vermelhinho, eu estava com uniforme e parado aqui, eu chamado. Na hora, Satanás me manifestou do lado e disse, o que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. Eu quero ver você pregar aqui dentro agora. Porque aqui dentro quem manda sou eu. Ah, Jesus. Jesus, seu teu sangue me cobre. Automaticamente, quando eu falei, teu sangue me cobre, o agente falou, esse aí não. Deixa ele ficar sentado aqui do outro lado. Sentei. E o sol estalando na mulher. Depois, se transferido. Fui levado lá perto da firma. É lá. Pensão é lá. Quando vocês passarem lá, homens, lembra. Ah, o pastor Wallace ficou aqui. Eu fiquei lá. Mas quando eu cheguei lá, ô glória. A identidade muda, pastor. A veste muda. Até o seu nome para o sistema muda. Entrei. Fui parar na primeira cela, que é de triagem. Um lá de dentro falou, vocês deram sorte, eu e mais 2. Vocês deram sorte. Isso aqui estava superlotado. Vocês não iam conseguir nem ficar em pé aqui dentro. E eu por dentro. Ah, que sorte nada. Isso é Jesus. Entrei. Quando eu entrei, eles fecharam a porta, alguém na parte de cima olhou para mim e disse, o senhor é pastor? Não pegaram ainda. Eu não sou pastor. Pela vontade do Senhor Jesus, sou evangelista, eu falo com amor dele. Ele olhou para o outro que estava do outro lado e disse, eu disse que Deus ia enviar o homem de Deus aqui hoje para que pudesse fazer o filho hoje. Senhor! Aí eu olhei e falei, Jesus, subi, fiquei lá em cima, caladinho. Quando foi no período da tarde, chegou mais uma ajuda de hoje. É um lugar para chegar homem que não paga pensar. E chega, é toda hora. Chegou 5 de uma vez. Um chegou com o preparo santo. Oh, glória. E eu lá em cima, quietinho. Não vou pregar nada aqui, não. Aí ele entrou lá dentro e disse, irmãos, eu sou pastor. Estou na mesma condição que todos estão aqui.
Jesus me disse para me trazer uma mensagem, mas só que eu não estou aguentando de tanta dor de conta que eu tenho. Tem alguém aqui dentro capacitado para poder manusear a Bíblia? Todo mundo na parte de baixo e eu lá. Todo mundo na parte de baixo. Ô pastor, todo mundo, ô pastor! Ô pastor, eu não sou pastor. Eu sei aí, ó. Quando eu olhei, sim, é o senhor mesmo. O senhor pode trazer uma mensagem para nós? Na hora eu pensei no meu intuito em rejeitar. Aí Jesus, eu já tinha lido sobre isso aqui. Jesus diz: a minha presença não está só em lugar aberto. Ela tem que ser exercida também em lugares que agora estão fechados. Amém, Jesus? Jesus me deu uma mensagem, ministrando, para a glória de Deus, homens se reconciliando com Jesus, aceitando Ele como o único Salvador. Homens que estão praticamente se apodrecendo no ódio. Mas Jesus, você não entendeu ainda. É que você carrega a presença. E quem não é crente tem que assistir a presença na sua vida. Ainda que eu não te conheça desde quando você é menino, não tem problema. Mas se tem a presença, tem que saber. É crente, é cristão, é evangélico. Fala pelo amor de Jesus. Pronto, isso foi no sábado. Chegou no domingo, cedo, audiência de custódia. Fui lá diante da juíza. A juíza olhou: você tem alguma coisa para você? Não sei. Não sei o que a minha esposa está fazendo aí fora. Então, dá 60 dias para ele. Jesus. Ó. Fiquei calado. Quando foi o retorno, fui chegar dentro do presídio. Todo mundo lá na cela. Pastor, o senhor vai ficar? Vou. Todo mundo. Ei! 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 Eu falei: misericórdia, irmão. Você não tem amor? Tem amor pela minha alma, não? Você tá rindo, eu sei que te ri. Mas agora entenda. Porque a presença ainda não teve a oportunidade de poder entrar. E quando alguém entra com a presença, tem que chamar a atenção, não tem nem deixar ela embora. Pronto. Então tá, irmão, vamos fazer mais um putão hoje. E só chegando, gente. Subir em cima de um pilar lá para poder conquistar, porque tá todo mundo. Jesus derramou a sua graça lá. Pessoas realmente, novamente, pela presença. Chega na segunda-feira. Entenda, eu não tinha nenhum valor que agora foi estabelecido. Chegou na segunda-feira, aparece uma advogada lá. Meu Deus, advogada? Saí, fui lá, conversei com a advogada, ela trouxe uma carta da minha terra prometida e do meu sucessor. Fui revigorado. Revigorado. Quando eu entro, volto para a cela, tá todo mundo olhando. O senhor vai sair? Irmão, pô, não, irmãos. Ei, hoje tem culto. Hoje tem culto. Hoje tem culto. E quando isso só amadurecer, aí o Senhor Jesus falou para mim lá dentro: Wallace, pregar com a porta aberta e depois ir embora é fácil. Agora é a hora da minha presença e estar do lado de dentro, é só do lado de dentro. Não é para poder sair. E quando isso, essa porta está fechada, não tem problema não. Continue falando do meu amor. Porque muitos aqui você saiba através da sua vida hoje. Olha. Segunda-feira, quando chegou na terça-feira, me tiraram da cela. Tem que ver que chororou. Até eu chorei, pô. Aí removeram, colocaram eu lá na cela. Essa cela era aqui, ó. Aqui e aqui, onde estão os pastores. 16 horas. Quando cheguei, eu já estava lá. Você vai ficar aqui? Vou. Seja bem-vindo. Ô, brother. Abriram, entrei. Aí eu peguei minhas coisinhas, sentei, porque no cantinho, assim, ó. O primeiro. Me dá essas coisas aqui. Deixa no chão, não.
Ninguém me conhecia. Aí o outro lá no fundinho, fique tranquilo, ninguém vai oprimir você aqui. De repente, no alto, ô, senhor pastor, eu posso, sou sim. Eu falei com você que hoje nós teríamos culto. Aí tem uma palavra lá da escrita, está todo mundo planejando, de muito tempo que está lá. Pastor, o senhor sabe o que significa aqui? Sei. O senhor pode explicar para nós? Posso, Jesus permitiu. Por isso que eu estou aqui hoje. Ministrei. Todo mundo chorar. Chegou na quarta-feira. Mesma coisa. Quando chegou na quinta-feira, à noite, ministramos, choramos junto. Aí, quando acabou o fundo, eu disse para todos que estavam lá dentro, 16 homens, e eu estava sempre dormindo no chão, do lado, e todo dia a Juvelina ia lá para dormir comigo. Você sabe quem que é, né? Barata. Todos os dias. Todos os dias. Não murmurei, pastor Zé. Segurei. Quando foi, praticamente, quando o culto finalizou, 19h10, 19h20, do lado de fora, um agente, Wallace. Mas antes disso, eu falei com todos. Olha, agora eu entendi o que Jesus quer. Jesus está permitindo que eu permaneça aqui e que todos vocês saiam daqui evangelizar. Eu já estou em paz agora. Já entendi. Quando eu falei isso, eu estava em paz. Porque quem carrega a presença, aleluia nele. Mesmo que a tempestade coloque medo quem está junto com você, mas você sabe que ele ainda continua dormindo. Ele está dormindo, mas o barco não quebra. Aí, aleluia, está na hora de ir embora. 19h20, recolha as suas coisas. Está na hora de ir embora. Fiquem felizes, todo mundo, alegre. Ei, pastor, vem embora agora. Estava aí. Entenda, pela lei dos homens, pela a magistrada, eu ia ficar 60 dias. Fiquei 7 dias. No momento que agora fui levado, o nome de Jesus não deixou de ser registrado. Enquanto tempo que eu fui praticamente guardado, o nome da excelência dele foi glorificado, exaltado, engrandecido. Jesus. Quando eu saí, estava todo mundo lá de fora me aguardando. E eu fiquei preocupado pelo julgamento das pessoas pelo lado de fora. Falei, Jesus. E eu disse para minha esposa, cancele todas as agendas. Ligue para todos, explique a situação. A minha esposa, lá na delegacia, falou assim, eu não vou ligar para ninguém. E quando eu saí, falei, você ligou? Não. Pela verdade do Senhor Jesus, tem pessoas que até assistir que a presença está com você, está dentro da sua casa, não vai acreditar na sua chamada. Não vai acreditar que a presença mora dentro de você. E que a presença pode ainda transformar não só você, mas sim toda a sua casa. Então o sistema aí fora fala que não tem jeito, que não vai dar mais nada. Mas hoje eu vim trazer o Senhor Jesus. E eu me falava que te entendera. Primeiro de todos, muitos ainda disseram, não vai desviar, ficou dentro do sistema, vai desviar,
pela bondade do Senhor Jesus, dia 4 hoje, faço um ano. Até os dias de hoje, Jesus não deixou eu parar de poder ministrar. Pela bondade do Senhor Jesus, eu fui batido lá dentro. Mas quando o Senhor Jesus me proporcionou a realizar um sonho de comprar um homem, pequeno de um homem, que da outra vida. Estão fortes? Sim ou não? Então coloque sobre os seus pés. Ele baixo. Ele baixo. Vai. Ele baixo. Ele baixo. Eu ligo, hein? Dá uma olhada. Deus sabe, aleluia. Assim manda dizer o Senhor Todo-Poderoso. O senhor vai entender através de uma história. Jesus pediu para contar. O Egito, há muitos anos, ele abrigou o Salvador. Por muito tempo, guardou o Salvador. José só podia sair daquele local com autorização de Deus. Chegou um dia que o anjo apareceu para José, ó, agora pode tirar o menino e a mãe. Pode ir lá para Nazaré. Só que se o senhor olhar bem, quem criou o Egito foi o próprio Deus. Mas o próprio Deus guardou e protegeu o Salvador. Então quer dizer que Deus é grato pelaquela região aonde que Jesus ficou até os dias de hoje e será até a vinda dele. Tanto se você pesquisar, está lá que não passa nenhum míssil, não passa nenhum terremoto, a terra é frutífera. Aleluia. Aleluia. Deus é grato por quem ele fez, sua glória. Jesus está mandando dizer para o senhor aqui, se o senhor perceber, da forma que a qual ele é grato pelo Egito, ele é grato pela vida de vocês dois. Não, você vai entender. O próprio Senhor Jesus disse que aquele que a qual der uma veste para aquele que a qual não tem, aleluia. O senhor está entendendo? Aquele que a qual faltar de comer e estender as mãos e dar um vinho, aquele que a qual, oh glória, que ajudar a caminhar léguas, oh glória, eu estou lá. Jesus está mandando dizer que é o percurso do tempo, disseram até que o Senhor veio parar, não para não. É porque ele é grato, sabe por quê? Porque dentro aqui do tempo existe uma arca. E a presença não foi embora. A presença continua trabalhando aqui dentro. E que quanto mais a presença continuar aqui, ele é grato pela vida dos pessoas. Porque tem muitos de vocês têm que aniquilar muitas coisas da vida. Tem que aniquilar por amor ao próximo, por amor às ovelhas. Porque o lema aqui não é palmas, mas o lema aqui é por almas. Jesus está mandando dizer a vida do Senhor. Não é pegando no carro de acordo ele trouxe aqui. Mas eu quero dizer ao Senhor, está indo no caminho certo, continue. Não pare. A senhora é a unição daquele filho lá. E que muitas das vezes a princesa dele é a senhora que ajuda a levantar ele. E dizer, continua, homem. Porque tem 13 filhos aqui. Praticamente agradecido pelo vizinho. Já foi entregar. Presta atenção. A presença. Quando, em Êxodo capítulo 2, quando Deus falou que ia visitar todos, ia tirar todos os primogênitos, mas quando ele vê a marca nos umbrais, ele ia passar por cima. Então quer dizer, oh glória, porque quando Deus avistar o sangue, tem presença.
Não, você não pegou, não? Entenda. Quando o sangue estava pelo lado de fora, tinha um porteiro para cada família dentro do lado escolar. Ele estava até isolado, mas a vida estava pelo lado de fora e não me valor. Entenda algo. A ciência diz que nosso globo terráqueo é envolvido pela camada de ozônio, mas os cientistas encontraram que não tem como superar os raios ultravioleta do sol. Porque lá existe um plasma, mas não é um plasma. Quer dizer, eu vou mostrar pela Bíblia. Quando o Senhor Jesus, ele entra na sala, está tudo consumado, o sangue dele foi descido nessa terra. Quer dizer, o sol não é pedir, mas foi o sangue. O sangue continua lá na sua casa. O sangue continua no lugar da sua casa. Quer dizer, se o sangue está do lado de fora, a presença está dentro. Ei! Se abençoe poderosamente em infinito nome, em graça, tranquilidade, que tem agora.